Pronto. Eu geralmente venho na hora do intervalo arrumar, né? Hoje eu cheguei mais tarde e por isso que ficou sem arrumar. Então, vocês me perdoem os primeiros minutos. Muito bem. Eu resolvi falar sobre esse assunto aqui hoje na nossa escola, no nosso estudo, porque isso pode nos ajudar muito na nossa compreensão das Sagradas Escrituras quando nós estudamos. Aliás, antes de eu começar, eu não cheguei aqui antes, o Daniel já estava aqui, falar alguma coisa sobre o encontro nosso de sexta-feira? Não? Daniel, você estava lá, mano. Ah, tá bom. Eu queria dizer para os irmãos que foi maravilhoso o encontro lá na sexta-feira, no sítio, e foi um dia que choveu, mas a chuva não atrapalhou. O pessoal lá, realmente, eles me mandaram, eu mandei um agradecimento para eles por escrito, eles mandaram outro mais bonito que o meu, quando eu mandei. Tá? Vocês precisavam ler depois o que esse pessoal escreveu. Eles amaram a todos que estiveram lá, a igreja, amam a igreja, está aberto, vamos fazer de novo a hora que vocês quiserem. Eles contam com a gente, ficam felizes lá no sítio, né? Eu acho que tinha mais ou menos umas 10 pessoas, ou 12, deles, e já mais ou menos pelo que eu entendi, a maioria deles não conhece a Jesus Cristo como Salvador, e abriram seus corações para a igreja aqui. Então eu queria realmente agradecer a Deus em primeiro lugar por aquele retiro que a gente fez na sexta-feira. E não tinham muitas pessoas daqui, mas um grupo razoável, bom. Eu sei que alguns não puderam ir, não deu certo dessa vez, mas estiveram em oração, apoiando, querendo ir também, mas não deu. E na próxima vez vocês fazem uma forcinha de ir. Então, e orar, agradecer ao Senhor Deus por isso, e já orar nas suas casas, para que essas famílias, eu tenho o nome de todos, se vocês quiserem, cada um deles, e a minha intenção é começar um estudo lá, mas eu preciso dar aceitação deles disso ainda, tá? Não foi feita essa parte ainda. Eu já fiz no passado, e era muito recente, quando a gente foi lá 5 anos atrás, mas acho que eu me precipitei, eu falei muito rápido, eles balançaram e não teve o estudo, né? Agora já temos uns 5 anos a mais de convivência, de relacionamentos, foi muito bom dessa vez, então eu me sinto novamente ousado em chegar lá e dizer que eu vou, se eles querem um estudo bíblico na casa deles, eu vou para lá uma vez por semana para a gente fazer um estudo. Então, eu queria que vocês orassem nesse sentido, que a gente consiga fazer esse estudo bíblico lá, que Deus abra os corações, que Ele ouça as palavras de Deus e aceitem Jesus Cristo como Salvador. Esse é o objetivo. Então, vocês que estiveram lá e vocês que estiverem em oração, estão colaborando por esse objetivo com esse grupo lá no sítio, tá bom? Então, muito obrigado àqueles que participaram. Eu sei que o Flávio que andou coordenando ainda, mas ele está lá na sala. Contou com a ajuda aí de muita gente e agradecemos a cada um de vocês que pôde participar. No mínimo possível, vocês participaram, nós agradecemos em nome da igreja, tá bom? Voltando ao assunto. Esse assunto, ele vai ajudar a gente a entender melhor quando você lê sua Bíblia, quando você estuda a sua Bíblia. Mas ele já adianto, ele é muito extenso. Então, por isso que eu demorei de fechar aqui uma conclusão em cima dele, porque para hoje, porque são 50 minutos, né? Talvez máximo 1 hora. E o que eu queria dar, tudo que eu vou falar para vocês aqui, vocês consideram assim, uma introdução ao assunto. E numa próxima oportunidade que eu tiver escalado para a escola dominical, eu dou continuidade ao assunto, eu vou preparando aos pouquinhos, a gente vai falando sobre ele. É sobre dispensações. Eu não sei se você conhece esse termo, você vai passar a conhecer hoje, mas não sei se você já conhece esse termo, o que significa, mais ou menos o que quer dizer. Então, eu queria, antes de eu começar a passar informações para vocês, fazer a pergunta, e eu gostaria que vocês se posicionassem curto, bem rápido, 1 a 2 palavras, comentário, o que vocês quiserem. Me digam, eu queria saber de vocês, o que é... Bom, a primeira pergunta é, quem nunca ouviu falar desse assunto na Bíblia? Todos ouviram? Então, o que é dispensação? Qualquer coisa, pode errar, viu? Não tem problema, não. Só um pouquinho. Oi? Não entendi. Não vou conseguir escutar. Tirar o quê?
Tirar algo ruim da Bíblia? Vamos lá. O que é, Hélio? O que você falou? Uma maneira de Deus tratar com o povo. Quem mais? Como? Falar de Deus em diferentes épocas. O que mais? O que vocês acham? Na sua cabeça, o que é? Dispensações. Oi? Períodos. Acontecimentos. Palavra de Deus? Em vão. O que mais? Divisões de épocas. Mais alguém? Ok. Vários de vocês, não todos, chegaram pelo caminho que a gente vai correr aqui. Eu vou dar as definições e nós vamos falar um pouquinho as implicações, por que estudar esse assunto. Porque alguns de vocês, como eu me fiz essa pergunta, por que estudar dispensações? Pelo menos para mim, eu enxerguei o objetivo e o propósito de saber um pouquinho sobre isso. Tá? Eu espero que eu consiga passar para vocês esse desejo meu de saber, que aí vai ser o desejo seu também, se já não é, e você vai verificar que é a importância dele quando você estuda a Bíblia. Ok? Eu ia falar um versículo no final, bem lá no finalzinho, nem anotei, nem está aqui, veio na minha cabeça, assim, no meio do caminho, até comentei com a Isidro, eu não anotei, eu vou esquecer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar ele agora. Era no final, eu vou falar ele agora. Abra em Mateus, antes de eu começar. Eu estou achando que se eu fizer agora, eu posso dar uma despertada no assunto. Mateus 5. Mateus 5 fala sobre o que logo no começo aí? Bem-aventurança. Mateus 5. Sei lá, vamos pegar o versículo 5. Alguém lê para mim? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu sou um daqueles pregadores da palavra de Deus, que quando Deus me deu essa oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu sempre preguei assim, abertamente em Mateus, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E transformava o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, numa mensagem evangelística. Essa mensagem aqui é para judeus, falando do reino do Messias para os judeus. Não fala com a igreja. E a gente fala com a igreja isso aqui. Todos os versículos. Eu peguei um. A primeira pergunta que se faz é o seguinte. Ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra que Deus prometeu à igreja? Deus prometeu terra para a igreja? Então não é para a igreja. É para judeus. É para Israel. Começa por aqui, eu comecei pelo fim, eu falei para vocês, né? Eu comecei pelo fim. O fim que eu enxergo assim, como é que eu leio um trecho bíblico e entendo para quem que o Senhor está falando isso? O Senhor está falando para os judeus. Jesus Cristo veio e anunciou o seu reino para o seu povo. Aí o que aconteceu? Aí vocês sabem toda a história, né? Aí eles rejeitaram, certo? Eles rejeitaram o reino. E a partir daquele momento, Deus parou, cessou. Não desse momento aqui, tá? Do momento de Jesus. Deus cessou de oferecer o reino para Israel. Fez um período de tempo que parou ali na rejeição de Israel. E só vai continuar com os judeus lá na frente. Então, esse período aqui, a gente chama de tempos dos gentios. Outro assunto, ok? Então, só que naquele começo ali de Jesus, mistura-se um pouco as coisas, o que é pregar para o mundo para salvar-se pelo Senhor Jesus Cristo ali presente, que estava anunciando, o que ele estava falando do reino para o seu povo Israel. Estava tratando. Só que num determinado momento fechou-se a porta para o judeu, e existe esse tempo dos gentios, que a palavra de Deus chama de tempos dos gentios, até a volta do Senhor Jesus Cristo em terra. É um período intermediário que está na frente. Olha, só com esse exercício, esse exemplo, eu quis dizer para vocês o seguinte. Como é que eu chego a essa conclusão? Estudando melhor o que Deus quis dizer com o reino do Senhor Jesus Cristo na terra, estudando melhor como é que Deus fez para que Jesus viesse à terra para salvar a humanidade e assim criar a sua igreja,
Deus vem revelando os seus planos através das épocas. É uma revelação que chamamos de progressiva. Desde o Éden até o final, ele vai revelando os seus planos, que existe. É um plano de Deus, e que não tem falha, e que está tudo definido na palavra de Deus. Eu não diria tudo, 100%, porque a própria palavra de Deus, que existe algumas coisas que Deus resolveu não revelar. Não é verdade? Mas assim, aquilo que ele achava que nós devemos saber, ele revelou. E colocou na sua palavra. E está aqui na Bíblia Sagrada. Então, cabe a nós estudarmos e, de uma maneira melhor, vermos isso, onde que se encaixa, para entender o plano de Deus. O que Deus quis fazer, o que Deus quis, como Ele quis agir em todas essas épocas. Então, isso é apenas um exemplo. E antes que vocês joguem, a primeira crítica que eu fiz também quando eu escutei isso, estudei isso, já vou dar a resposta para vocês. Bom, então você não pode pregar em manso, ser manso? Pode, vai para as epístolas. Eu procurei na minha busca aqui da minha Bíblia, achei uns 6 trechos assim, de saída. 6 trechos bíblicos, diretamente falando assim, vocês têm que agir com mansidão. Aí está falando com a igreja. As cartas, as epístolas, falam com a igreja. E vai lá, então, é em mansidão, é em manso. Então, existe a mensagem para a igreja? Existe. Ser manso, humilde, usar mansidão. Você pode pregar essas coisas que estão aqui na Bem-aventuranças. Você pode pregar, vai para as epístolas, que lá ela esclarece de uma maneira melhor como que você deve agir sobre isso. Esse texto não foi dado para a igreja, só isso que eu estou dizendo. Foi focado nos judeus, tá bom? Senão você vai ter que explicar que terra que eu vou herdar. Se você quer pregar nesse versículo 5, você tem que me explicar então qual a terra que eu vou herdar. E Deus falou, você não vai herdar nenhuma terra. Terra é para os judeus. Ok? Essa é a ideia de estudarmos, então, as dispensações. Vamos lá? Como eu falei, é engraçado que eu testo antes de vir para cá, chega aqui ele não funciona. Trocar de novo. Eu testei antes e não funcionou. Não entendi ainda esse rapaz. Você é daquele que fala assim, também, de vez em quando, tá assim, funcionando, para que mexer, né? Isso aqui é velhinho, deve ter mais de 10 anos, está quebrado, com durex. Aí eu comprei um novo. Toda vez que eu venho aqui, o novo não funciona. O velhinho volta para a casa dele e funciona. Muito bem, aí, funciona. Por exemplo, algumas perguntas que você não levantou ainda na cabeça, eu vou levantar aqui para você, e talvez você já pensou nisso. Não, pensa nessas perguntas aqui. O que é revelado nas Escrituras a respeito do plano de Deus para a raça humana? Pensou? Não é para responder, é para pensar só, tá? É como se fosse uma pergunta sua que já existe. Se não existe, eu estou colocando ela na sua cabeça agora. Segunda, qual é a relação de Deus com Israel? Terceira, qual é o plano de Deus para com a igreja? Quarto, é a igreja distinta de Israel? Como? Por que é diferente? Deus irá cumprir suas promessas e profecias a Israel, as profecias dadas a Israel no Antigo Testamento, numa forma literal ou figurativa? Como que você entende isso? As profecias, as promessas, são forma literal ou figurativa? E a última pergunta, quais as promessas feitas a Israel no passado, agora transferidas à igreja? Guardaram as perguntas? É para mexer com a cabeça em termos de perguntar a você mesmo o que a Bíblia diz sobre isso. É isso que eu pretendo fazer com o estudo de dispensações. Algumas definições. Eu peguei aqui alguns estudiosos da Bíblia que estudam bastante sobre esse assunto, que deram as suas definições, eu tenho umas 5 aqui. Então vamos passar rapidamente sobre elas, para dar uma ideia para vocês como é que é enxergado no meio bíblico a questão de dispensações. Uma dispensação é uma economia
distinguível na realização dos propósitos de Deus. Aí você tem que entender um pouquinho o que ele quis dizer com essa economia, que é esse distinguível. Aí eu coloquei alguns dados aqui. Outra palavra que ele usa aqui, eu vou usar já, desculpa, não é agora. O gerenciamento de recursos de uma comunidade. Economia do país, tem um ministro da economia, todos os economistas, eles gerenciam de uma forma global no país como é que as coisas funcionam para a nossa comunidade e país. Então, imaginam, dentro dessa definição, quando ele diz, uma dispensação é uma forma assim, de administrar as coisas dos recursos, gerenciamento dos recursos de uma comunidade. Características únicas, distintas. Cada dispensação tem a sua característica única, distinta. Outra coisa, são instituídas e concluídas, a hora que quiser parar, não é o homem que para, é Deus que para a dispensação. Então não dá para dizer para vocês, aquela dispensação tal, aquele período foi assim porque Moisés quis. Não, Moisés nunca quis. Deus que estabeleceu o início e o fim de uma dispensação. E é assim que ele faz. Então, instituídas e concluídas por Deus. Deus é quem determina o que permanece e o que sai numa nova dispensação. Vamos entrar numa nova dispensação, um novo período. O que vai acontecer nesse novo período? Não é desenhado por homens, por governadores, imperadores, profetas. Não. É Deus que determina como vai ser o próximo passo. E assim foi feito esse plano que a gente chama dentro aqui, e o Charles, Dr. Charles Ryrie, ele define como uma dispensação, é uma economia, né, gerenciamento de recursos, distinguíveis, bem distinta para aquele momento, na realização dos propósitos de Deus. Vamos para outra definição. Agora do Scofield, eu sei que alguém tem ou teve Bíblia, né, de anotações de Scofield, ele definiu assim... O João põe aqui, eu não uso, né, João? O Scofield definiu assim, uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é testado concernente é com C? Se põe com C, eu escrevi errado. É concernente à obediência de algumas revelações específicas da vontade de Deus. Vocês vão percebendo que nessas definições... vai se repetindo algumas ideias para vocês, no final, ficar com a ideia do que é uma dispensação. Ele está dizendo que aqui agora é testado, naquela dispensação, o homem é testado, tem que obedecer, a obediência de algumas revelações de Deus naquela dispensação, para atender à vontade de Deus. Um período de tempo para isso, ok? Scofield falou assim. Aí tem esse T.M. Jr., ele falou assim... um período da história humana expressada em termos de revelação divina. A história é uma sequência de administrações divinas divididas em eras. Essas eras consecutivas refletem o desenrolar do plano de Deus para a humanidade. Elas constituem o ponto de vista divino da história e da interpretação teológica da história. É um monte de palavras, mas vocês não precisam decorar, mas para a ideia de novo... uma administração num período de tempo de revelações divinas para com a humanidade. Aqui agora o Dr. Robert Dean, eu tenho estudado muito material dele em inglês, é muito forte, muito conservador, muito estudioso da palavra de Deus. Ele é da época do Timão, amigão do Timão, Lipse, vocês lembram dele? Eles estudavam juntos, então tem essa referência para mim. É um período administrativo caracterizado por, 1, 2, 3, 4, revelação que especifica responsabilidade. Essa palavra é importante lembrar, responsabilidade. Revelação que especifica responsabilidades, é um teste em relação àquelas responsabilidades, fracasso em passar no teste, e também a provisão da graça de Deus para uma solução, quando o fracasso aparece. Gente, basta lembrar rapidinho aqui da lei. Deus deu uma responsabilidade, lei, vocês têm que cumprir a lei. Eles cumpriram a lei? Não, não cumpriram a lei, fracassaram. O teste era, tem que cumprir a lei, vocês têm que cumprir a lei. Eles não cumpriram, que foi o fracasso no teste. E a provisão da graça de Deus foi o quê? O animalzinho que era oferecido para perdão dos pecados. Só para dar uma ideia aqui para vocês, o que encaixa aqui nessa definição, na época da lei. Na época da lei. Aí, por último,
Uma outra aqui que eu não tenho quem fez, eu imagino que seja o Dr. Dwight Pentecost, que é o Manual de Escatologia, no qual eu estudo, muito recomendado, quem quiser, Manual de Escatologia. E ele diz assim: uma dispensação é uma administração distinta e identificável no desenvolvimento do plano de Deus e propósitos para a história humana, com base na revelação divina. Eu esqueci de botar aqui, mas na revelação divina de Deus. Tá bom? Então, a administração distinta, desenvolvimento do plano de Deus, propósitos de Deus para a raça humana e tem base na revelação divina. Aí eu coloquei esses dois versículos que Paulo mencionou isso nas cartas. Paulo disse assim em Efésios 3:2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós. Pronto, ele já definiu uma dispensação aqui. A dispensação da graça de Deus, que, aliás, é a que nós vivemos hoje, não é? Isso vocês sabem bem, acho que já ouviram bastante. É a dispensação da graça, do momento, dispensação da igreja. Em Colossenses 1, 25 a 26, Paulo usou assim: da qual, o contexto está dizendo igreja, por isso que eu coloquei, está falando da igreja, falou, da qual, igreja, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, a igreja é considerada um mistério, tá, gente? Vocês vão encontrar isso em outros trechos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O quê? A igreja. Época da igreja, era graça. Dispensação da graça de Deus, dispensação da igreja. E Paulo declara, desde o início do seu ministério, a dispensação da graça de Deus, que agora é diferente do Israel de Deus lá atrás. Outra coisa, ok? Então, se você notar bem nas definições que a gente passou, uma dispensação tem alguns conteúdos aí que eu coloquei para a gente facilitar, guardar no raciocínio. É uma administração, é um despenseiro, vocês conhecem essa palavra, não é dispenseiro, mas despenseiro, é um administrador de bens, administrador de recursos, contém uma administração por um período de tempo, com responsabilidade. Sempre Deus usou uma pessoa central ou um grupo para colocar essa dispensação para funcionar. Deus chamou um homem para funcionar. Revelação divina está envolvido aí. Não é algo do ser humano, de governo humano, que vamos criar uma dispensação nova. É algo de Deus que separou aquele momento para dar mais revelação à humanidade. Tem aí incluído um teste, quando ele fala assim, tem que não matarás, adorarás somente ao seu Deus. Tem um mandamento, é um teste, vocês têm que fazer. Vai passar no teste ou não vai passar no teste? Então tem um teste. E vem o fracasso, por não passar no teste. Não passando no teste, através desse fracasso, vem um julgamento. Sempre teve. Vocês vão notar que eu vou mostrar para vocês as dispensações. Sempre teve um julgamento durante a dispensação. E tudo isso, gente, não deixando de botar a nosso foco, dizendo, gente, isso é plano de Deus através dos séculos, vai acontecendo, tem um começo lá atrás, tem uma eternidade passada e tem uma eternidade futura. Deus olha tudo isso num relance só, está tudo na sua cabeça, coisas que a gente nem sabe, está na cabeça de Deus, está nos planos de Deus, mas Ele revelou alguns para nós, está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E é esses que nós estamos olhando aqui hoje de manhã. Muito bem. Existem algumas evidências bíblicas, eu vou usar uma delas agora de manhã, para dizer que essa questão de olhar os planos de Deus, o plano de Deus através de dispensações, tem evidências bíblicas, tem um fundamento bíblico, tem um apoio bíblico, argumentação bíblica. Então eu quero que vocês abrem comigo em Atos capítulo 1. Atos 1, e o versículo só o 6 e o 7. Alguém quer ler? Pode ler. Bem alto. 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade,
Muito bem, até aí, obrigado. Nesse contexto aqui, vocês têm que lembrar que Jesus está quase saindo da terra na sua ascensão aos céus, no monte, lembra? Ele está quase na ascensão do Senhor. Na verdade, é antes da ascensão. E 10 dias, só para vocês, eu anotei, 10 dias antes do início da igreja, lá no Pentecoste. Então, 10 dias antes aconteceu essa pergunta aqui dos discípulos. Ele estava reunido com os discípulos, e os discípulos então fizeram: Senhor, será esse o tempo que o Senhor restaures o reino de Israel? Olha a cabeça dos discípulos. Jesus tinha acabado de ser ressurreto, né? Já tinha, recentemente, morrido, ressurgido, e eles falam assim: Senhor, já é agora? O Senhor vai restaurar o reino? Pensa um pouquinho, o que está na cabeça dos discípulos? O Messias veio, o rei de Israel veio, ele vai aqui em Jerusalém, subir no trono, ele vai estabelecer o reino. Estamos lembrados aqui de Davi, o nosso rei. Jesus agora veio, é o Messias, vai estabelecer o reino, nós vamos dominar o Império Romano, nós vamos voltar à tona. É isso que está na cabeça dos... É assim que eles pensavam. O reino viria, então Jesus está ressuscitado, ele vai estabelecer o reino. Ele falou assim: agora, Senhor, que o Senhor vai estabelecer o reino? Ele falou assim: não vos compete saber sobre isso. Eu imagino que tomaram um choque, né? Jesus às vezes tem umas respostas bem diretas, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles entendiam um plano, um reino literal. Aqui, vai chegar em Jerusalém, Jesus vai subir num trono e vai reinar sobre nós. Reino literal, na terra. E eles também entendiam que estava próximo de acontecer. A resposta de Jesus, ele usa duas expressões: tempos e épocas. Do grego, tempos é cronos, épocas é kairos. Então, elas não são as mesmas coisas nesse entendimento. São duas coisas diferentes. Tempos e épocas. São sutis, né? Parece que dá para falar a mesma coisa, mas são origens diferentes para determinadas coisas diferentes. Mas a resposta de Jesus, ele falou assim: olha, quanto aos tempos e épocas, não cabe a vocês saberem. Essa foi a resposta. Acho que eles calaram a boquinha, falaram: opa, tá bom, então, não vamos perguntar muito mais não. Não cabe a vocês saberem. Isso, gente, ali, naquele momento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando Paulo, apóstolo Paulo, pregador do evangelho aos gentios, começou a proclamar e implantar igrejas, ele fez diferente e ao contrário. Alguém lê isso aqui para mim? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2. Olha o que o Paulo fez. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2. Acho que eu estou querendo correr, estou enrolando a língua aqui. Então, ele está dizendo assim, tempos e as épocas. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos são inteirados com precisão do dia do Senhor. Paulo ensinava que deveriam entender, sim, sobre as eras e as dispensações que Deus revelou o seu plano durante todas as eras. Então, Paulo ensinava isso. Eu concluo que Paulo ensinava muito melhor, obviamente, do que eu estou fazendo aqui, mas ele ensinava as igrejas e os novos convertidos, e desde o início, ele ensinava sobre aonde é que vocês estão pisando. Olha, lá atrás, ali, mais aqui, agora, amanhã, no futuro, assim as coisas vão acontecer. São dispensações, são as várias dispensações da Bíblia, ok? Então, tem um fundamento bíblico. Por que eu estou batendo nessa tecla? Vocês vão encontrar um monte de gente ao seu redor, nas igrejas evangélicas, não pensam assim. Aí você fala: ué, mas então eles não estudam a Bíblia? Não sei a resposta. Presbiterianos, batistas, metodistas, igreja católica, tem um pensamento que vai nessa linha que eu estou falando, contrária a essa linha, não totalmente agressivamente contrário, mas é mais ou menos. Então a gente pensa meio assim, e distorce o que eu entendi ser a palavra de Deus. Não sou contra nenhum desses grupos, antes pelo contrário, temos muitos amigos, até parentes, nesses grupos. Mas só o dispensacionalismo.
Existem duas escolas de interpretações sobre essa questão de dispensacionalismo, de como interpretar as Escrituras, as profecias principalmente profecias que estão para serem cumpridas. Então, existem duas escolas de pensadores que pensam assim, e dá origem a essa variação que eu falei agora há pouco, de várias denominações pensares diferentes. Tem duas escolas. Uma escola é a que a gente chama os dispensacionalistas, o dispensacionalismo, as dispensações, pensar a Bíblia, o plano de Deus, como dispensações. E eles pensam, esse dispensacionalismo sempre faz, essa escola sempre faz distinção, eu grifei, distinção entre Israel e a igreja. Começa por aí, tem que ter distinção. Vocês vão ver no fim, eu coloquei uma frase muito agressiva, lá no final. É porque eu ouvi e eu coloquei para vocês. Mas então, guarda aqui primeiramente, uma coisa que está ligada a essa questão de pensar a Bíblia e o plano de Deus como dispensações, tem que distinguir. Israel é uma coisa, igreja é outra. Não pregue Israel para a igreja, está errado. Aquelas profecias foram para Israel, não foram para a igreja. E, infelizmente, hoje em dia, as igrejas evangélicas que você vê por aí estão infestadas de costumes e até objetos judaicos nos cultos evangélicos. Por quê? Tem nada a ver, nada a ver. Só porque você viu na Bíblia, era outro propósito de Deus, era outra dispensação. Não é para a igreja. Tem cultos que eles levam o shofar, não sei se vocês já viram em vídeo YouTube, né? Olha que maravilha, Deus está presente, o shofar está presente. Tudo errado, gente. Igreja é outra coisa. Aquilo lá é povo de Israel, povo de Deus. Um monte de coisas que se relacionam à Bíblia inteira sobre Israel. Não é para a igreja. A igreja foi naquele vale que eu expliquei. Ofereceu o reino aos judeus, eles rejeitaram. Deus não fala mais com os judeus. Deu um período. Tempo dos gentios. Vai falar depois. Ok? Só isso. Um período intermediário aí. Bom, qual a outra escola? É chamada de teologia da substituição, ou algumas vezes, das alianças. Aliancistas. Não sei se vocês já leram sobre isso. São os aliancistas, assim conhecidos. Que você fala, aliança nós temos na Bíblia, nós vamos falar da aliança de Abraão, da aliança de Noé, está tudo certinho, vamos estudar sobre elas. Só que o que eles indicam ser a teologia da substituição é exatamente isso, ensina que as alianças e promessas feitas a Israel são transferidas à igreja hoje. As alianças todas e as promessas que foram feitas a Israel, transferidas à igreja. Não deu certo lá, vamos aplicar na igreja. Gente, isso é cruel. Isso é terrível, contra a palavra de Deus. Não existe isso. Então, eu queria deixar bem claro essa questão, irmãos, porque pode ser que vocês estão sendo, vamos dizer assim, privilegiados em não ouvir isso por aqui. Mas se vocês ouvirem, se vocês botar o ouvido aí fora, vocês vão ouvir coisas do tipo, tá? Que nós somos o Israel de Deus. Não, nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja, corpo de Cristo. Diferente, não misturem as coisas. Por que não misture? Por que vocês estão tendo tão enfático que você não misture? Porque você provavelmente vai pregar um trecho para a pessoa baseado no Israel. Foi pregado para Israel, não foi pregado para a igreja. Cuidado, você pode cair num buraco. Então, esse é o cuidado, de estudar a Bíblia conhecendo essas coisas, tá bom? Então, concluindo aqui, o dispensações, trata a igreja de Israel diferente. A teologia da substituição, os que não são dispensacionalistas, e são muitos, igrejas que são não dispensacionalistas, elas tratam as coisas como igual. Israel e igreja. É uma coisa que passou para outra. Isso está errado. No meio em que nós aprendemos, casas de orações e outras igrejas batistas e outras congregações, que eu não sei exatamente quais, seguem dispensacionalismo. Acho que a Assembleia de Deus também é dispensacionalista. Não sei. Mas precisamos ver como é que é. Significa que eles entendem que Israel é diferente da igreja. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja, as coisas andam juntas, é o plano de Deus, mas a gente só tem que ficar esperto para descobrir quando a gente está falando de um, quando está falando de outro. Muito bem, dá um zoom aí, Tiago. Já é pequeno, talvez, é só para vocês terem uma ideia, mas não vai conseguir ler. Mas aqui é o seguinte, menos. Não, é deixar no quadro só.
7 dispensações bíblicas. Eu estou tratando de 7, mas pode ser 3, pode ser 4, 5, 8. Por quê? Não interessa muito. É de acordo com quem estudou, viu e encaixa alguns períodos de tempos exclusivos que se encaixam nessa definição de dispensações. Que, em geral, tem se estudado sobre 7. Mas no mesmo lugar que eu estudei 7, foi me dado 8. E eu já até te digo qual é. A tribulação, aquele período de tribulação, foi considerado uma dispensação de julgamento. O período da tribulação, a dispensação do juízo. Aqui está tudo junto, vocês vão perceber que está junto. Então aqui, só para repassar, e eu vou passar um por um, tá? Se der tempo. Aqui, só para vocês verem o quadro geral. A eternidade passada e a eternidade futura. Você vê que ela não tem ponto, o traço aqui, não tem traço. Porque é eternidade, eu não tenho tempo, não tenho ponto, não tem definição quando começou. Eu não tenho definição quando que acaba. Então é uma eternidade passada, uma eternidade futura. E nós estamos todo mundo vivendo essa humanidade desses séculos todos, milênios que passamos já, vivendo nesse meio aqui, Primeiro, lá com Adão, começou a dispensação da inocência, bem no início. Durou muito pouco, durou dias. A segunda durou 17 séculos. Só para vocês terem uma ideia do tamanho aí, quando se fala dispensação, não está ligada a tempo. Ou vai ter uma dispensação, deve ser uns 500 anos cada uma. Não interessa, vem de Deus. No caso aí, aconteceu essa dispensação que a gente chama de inocência, o período da inocência, que é onde estava Adão e Eva e tal. Em seguida, o que aconteceu com eles? Eu queria ler aqui, mas eu vou ler depois. Deixa eu guardar para ler depois, está muito pequeno, eu tenho um quadro que mostra melhor isso aí. Só para vocês guardarem a sequência. Inocência, consciência, governo civil ou governo humano. Só para vocês lembrarem. Nossa, está ruim de ler. É que eu queria ler que está aqui embaixo. Aqui, olha, na consciência está escrito dilúvio, confusão de línguas, escravidão e mais coisas aí. Eu vou tratar sobre elas. Então, no governo humano, depois vem a promessa, ou também chamada a dispensação dos patriarcas, quando Deus chama Abraão. Aqui, Abraão. E aí passa essas duas fases aqui de dispensações de Israel, onde teve também a dispensação da lei. A lei veio para eles. Logo depois da lei veio Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que morreu aqui na cruz, e aqui começa então a dispensação, a época da igreja, ok? A época da igreja, que vai durar até quando? Até o dia do arrebatamento para os céus. Quando que é esse ponto aqui? Nós não temos esse número. Está vendo como é que a dispensação você não pode dizer quanto tempo? É tantos anos. Não tem tantos anos. É Deus que vai determinar quando que acaba. Quando que acaba? Na subida do povo de Deus, da igreja de Deus para cá. Igreja que, diga-se de passagem, constitui de judeus e gentios. Judeus salvos e gentios, que são os outros povos salvos. Existem hoje judeus não salvos, apenas da religião judaica. Foi essa semana ou semana passada que a gente foi lá? Na semana passada, eu e a Isilda fomos escutar uma palestra. Já escutamos duas. Um foi de um pastor evangélico, então ele citou Bíblia, ele citou textos bíblicos e foi bom. Na outra semana nós fomos, aí foi uma outra pessoa. Eu falei, nossa, hoje vai ser de igual a da primeira. Não, é uma pessoa, vamos chamar assim de comum, um judeu comum, do povo judeu, contando sobre Israel. Gente, totalmente diferente. Foi perguntado a ele, você é cristão? Cristão ou judeu? Eu sou judeu. Então, não vale as regras do cristianismo para ele, vale as regras judaicas. Então, quando eu falo assim, a igreja é formada por judeus e gentios. Judeus que foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo são salvos, pertencem à igreja. Judeus que querem correr ainda atrás do judaísmo não são salvos. E terão que prestar contas para Deus lá na frente, quando eu falei que Deus vai cuidar dos judeus lá na frente. Aqui, olha, a próxima etapa é milênio. Quando Jesus vier à Terra pela segunda vez, que é aqui para estabelecer o seu reino, a era, a dispensação do milênio, ele vai acabar com um monte, está aqui, eu vou ler para vocês depois lá, porque eu achei que ele ia projetar melhor, aqui não projetou. Os julgamentos, as pontinhas pretas aqui, são todos julgamentos que Deus vai trazer. E Deus vai cobrar de Israel tudo o que eles devem.
porque não foram obedientes a Deus. Guarda esse número, 2/3. 2/3 desaparecerão, serão extinguidos. Eu olhei para esse meu amigo e falei, nossa, você carece da salvação, você pode ser um daqueles 2/3. Ele estava falando lá na frente. Eu falei, nossa, que pena, que dó. Você está falando com tanto entusiasmo de Israel, só coisa boa, minha terra, Israel, judeus, tecnologia, eles inventam tecnologia, povo bom, abençoado, próspero, tem dinheiro, tem gente rica lá, porque Deus abençoa. Eu falei, você é um dos 2/3 que Deus vai cobrar de você. Você não falou nada de Jesus Cristo. Não tem para ele, não tem esse negócio. Fizeram uma pergunta lá de Messias, ele deu uma esquivada assim, falou, Messias, Messias, tá. E deu uma esquivada geral. Então é isso que acontece. Irmãos, bate o olho geral, essas são as épocas, até chegar no final, porque aqui chega o milênio, depois do milênio, tem também o julgamento depois do milênio, e aí entramos no reino eterno, para sempre, eternidade futura, onde igreja, judeus salvos, povos, nações salvas estarão com o Senhor para sempre, e todos aqueles que não são salvos vão estar para sempre também julgados no lago de fogo. Vai terminar essa situação do plano de Deus lá. E termina, na verdade, com uma abertura. Né? Na verdade, não termina. Termina a fase e Deus abre o espaço, fala, eternidade. Agora é os tempos eternos, vocês comigo. Começou lá com Deus na eternidade. E passa-se por todo esse plano, abre com Deus na eternidade. Vou tirar esse gráfico daqui, ele não está ajudando muito, não. É só desenho de longe, assim fica muito ruim de ler. Eu não estou conseguindo de ler, imagino vocês. Vamos lá, primeira dispensação. Desculpa. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui eu estou vendo como uma introdução, jogar um monte de história de vocês. Eu preciso detalhar muita coisa. Não vai ser hoje, não consigo fazer. Mas vamos pegando as coisas assim e vamos colocando nos lugares aí na sua cabeça. A primeira dispensação é chamada da inocência. Assim mesmo botei um vermelho aqui que não quer dizer nada de dia, né? Não dá para ver. A inocência. O personagem central é Adão. Lembra lá do começo? Deus criou o homem e a mulher. E disse para eles uma ordem, uma responsabilidade. Lembra que eu falei das definições da dispensação? E tem uma pessoa central a quem Deus vai dar a incumbência do governo, chama-se Adão. E dentro dessa incumbência ele falou assim, tem responsabilidades. Vocês vão multiplicar, encher a terra, vai dominar sobre a terra, dominar sobre os animais. E tem uma lição muito linda por trás disso aqui, que eu não posso falar agora, eu vou só dar a dica. As pessoas que vivem nesse mundo de hoje, eu não sei como é que a gente chama eles, os ambientalistas, eco-experts aí, eles detestam crentes. Por quê? Porque Deus disse assim, vocês têm que dominar o sistema. Você, homem, Adão, estou te dando a incumbência de dominar sobre o planeta. E o que eles dizem? É o planeta que domina sobre nós, é o contrário. Defesa dos animais, defesa da terra, a mãe terra, as árvores, vira até deuses. É o contrário. Então, quando nós dominamos a terra, é isso que Deus pediu, porque vocês têm o domínio da terra, vocês estão governando a terra, mas eles pensam ao contrário. Gênesis 1:28, eu não vou ler os textos, se algum momento eu precisar eu vou ler, mas se vocês quiserem anotar, está aí. Gênesis 1:28, fracasso deles, não dominaram. Outro, vocês vão guardar o jardim, Gênesis 2:15, eles não guardaram o jardim, antes pelo contrário, fizeram o que não era para fazer lá. Comer do fruto. Não comer do fruto. Comeram do fruto do jardim. Vocês perceberam onde está o fracasso na dispensação? Deram responsabilidade. O teste era cumprir com essas responsabilidades. Fracassaram. O que vem em seguida? Julgamento. Morte espiritual e maldição. Só para citar duas. Morte espiritual e morte física também, né? Porque Deus falou assim, agora vocês vão voltar ao pó. Do pó foram feitos, ao pó voltarás. Aí estabeleceu na raça humana um negócio chamado morte física. Mas o pior disso foi morte espiritual. Por que eu estou dizendo morte espiritual? Eu já preguei várias vezes sobre isso. Eles não morreram em seguida. Concordam comigo? Eu não lembro o número. 900 e tantos anos que eles viveram, não lembro. Toda vez que eu falar o número, não guardo. 960 anos. Eles viveram. Então eles não morreram imediatamente. Então, porque Deus estava querendo dizer o seguinte, eu cortei a relação com vocês.
Vocês não têm mais comunicação com Deus. Cortou o fio. Morte espiritual. O homem é morto diante de Deus, apesar de estar vivo. E, inclusive hoje, nos nossos dias. A raça humana, os homens que não conhecem a Deus, estão mortos para Deus. Olha, foi cortado. Morte espiritual. E a maldição, tudo que está escrito lá, você agora vai comer o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto, a sua mulher vai dar à luz com dores de parto, lembra? A terra amaldiçoada por Deus, por isso que tem um monte de porcaria na terra, ela não foi feita assim, mas Deus amaldiçoou a terra, por causa do pecado de Adão e Eva, ok? Então, rapidamente, nessa primeira dispensação, o personagem central é Adão, é a inocência, que começou tudo muito bonito, lindo, sem nada, sem erro, sem pecado, tudo maravilhoso na presença de Deus e terminou com o maior julgamento da história. Porque apesar de ter sido um fracassozinho pequenininho, eles só comeram a fruta. O que é? Será que aquela árvore não tinha mais nenhum fruto? Não podia dar nenhum fruto mais? Podia. Então, Senhor, por que o Senhor está se pegando numa frutinha que ela pegou? Foi o maior fracasso porque trouxe para toda a humanidade o desastre. Toda a raça humana agora deve para Deus. O quê? Está cortado da comunhão com Deus, é morto para Deus, está condenado para sempre, não está mais com Deus. É que depois Deus mandou o plano de salvação através de Jesus Cristo. Depois, não. Eu falei depois porque é em seguida. Quando você continua lendo Gênesis, versículo 15, 3 e 15, Deus já fala assim, está aqui o evangelho que eu estou falando para vocês. Vocês têm uma graça. Eu não vou ter aqui, não. Está sumido aí, encolhe aí um pouquinho. Pode deixar assim. Sempre nas dispensações, antes do julgamento, tem graça. Deus opera assim. Quando Ele vai julgar e vou descer juízo sobre vocês, não se esqueça de olhar a minha graça e a minha misericórdia, porque eu tenho graça e misericórdia antes de vocês caírem no juízo. Então, antes disso também, provisão da promessa de um Redentor, Gênesis 3 e 15. Vocês caíram, foram separados, o julgamento está aí. Mas lembra que para essa morte espiritual tem uma saída. E ele falou lá, alguém lê para mim Gênesis 3 e 15? É muito importante esse versículo. Pode ser rápido ou não? Estudem com calma esse versículo. Gente, isso aí é uma profecia da vinda de Jesus Cristo ao mundo que vai ferir a Satanás na cabeça e vai salvar a humanidade. É isso que diz esse versículo. Logo em seguida, no capítulo 3 e 15, Deus já mostrou sua graça. Falou, vocês caíram, estão mortos, está aqui minha graça, eu vou cuidar disso. Para que vocês não fiquem com confusão desde já, às vezes eu vou falar as coisas, eu falo, é lá na frente que eu vou falar, mas se eu não falar agora, a confusão vai ficar na cabeça. É agora que eu tenho que falar. Gente, guarda uma coisa, eu não vou explicar agora, mas a salvação é em todos os tempos a mesma coisa. Não houve salvação no Velho Testamento de um jeito e salvação do outro no Novo Testamento. Vão comigo? Todos eles foram pela fé. Fé na promessa de um Salvador e fé na presença de um Salvador. Todos pela fé em Jesus Cristo. Eles não viram e creram, nós vimos e cremos. Mas todos pela fé pura e única num Salvador chamado Jesus Cristo. Tá bom? É para não ficar com a dúvida para trás. Muito bem, segunda dispensação. É da consciência assim chamada. Aí, eu anotei aqui num outro arquivo, eu acabei esquecendo de passar para cá. Mas alguns consideram também que o personagem central é Adão e também Enoque, que viveu nessa época e teve uma participação. Tá? Então, pode ser até que seja mais Enoque do que Adão. Mas é naquela época, logo em seguida, alguns anos. Ou meses, talvez. Responsabilidade nessa segunda dispensação. O homem tinha que trabalhar agora com o suor do seu rosto, a sua mulher sujeita ao marido, mulher sujeita ao marido, não é o que nós vemos hoje, no século 21. Concorda comigo ou não? Movimento feminista, tal, não se sujeita ao marido, não toma conta da casa, não é líder dos seus filhos, da sua casa. Está tudo virado. Fé no Redentor, sacrifícios e fazer o bem. Algumas responsabilidades foram dadas, então, nessa dispensação. O fracasso. Nossa, a partir daqui, começou a criar grande volume de gente, foi uma extrema maldade na raça humana. Vocês lembram o que aconteceu depois que cresceu essa maldade de um monte de gente, multidões crescendo no mundo, de então? O que Deus falou?
Vou destruir com dilúvio. Veio o dilúvio. Olha lá, dispensação, responsabilidade, teste, fracasso, julgamento. Teve aí alguma história de graça de Deus e misericórdia? Como não? 120 anos de pregação de Noé, e através da arca eles poderiam se salvar do dilúvio. Ok? Então sempre Deus monta um esquema que tem a graça envolvida também naquele julgamento. Número 3, vou passar rapidamente, né? Número 3, aí vem a época do governo civil. O que acontece? Deus falou assim para eles, depois do dilúvio, né? Vocês têm que ir na sequência. Agora passou o dilúvio, já voltou todo mundo, já começou a criar gente na terra, já enchendo a terra. Ele falou, então, enchei a terra e espalhem-se. Povoem a terra, espalhem-se. Multiplicar. Vocês sabem o que aconteceu? Não espalharam. Falaram assim, vamos criar uma torre que leva a gente até o céu e a gente junta todo mundo junto. Tinha uma língua só. Já era um povo só. E aí falei, não, vamos juntar todo mundo aqui, não vamos espalhar não, vamos ficar aqui, nós vamos fazer uma torre, nós vamos dar lá no céu. Não foi isso? Torre de Babel, não é isso? Torre de Babel. Está aqui, ó. Qual foi o julgamento de Deus? Confusão de línguas para que eles fossem espalhados para o mundo inteiro, e está hoje aí todas as nações espalhadas para o mundo inteiro. Deus teve que usar do julgamento para espalhar todo mundo. Não é assim, pum, espalhou todo mundo. Ok? Vamos ver o que vem, tipo, assim, a graça, Deus preservou alguns para direcionar a sua obra. Deus nunca deixa de fazer a sua obra, o seu plano andar. Então ele preservou alguns desses, espalha para o mundo inteiro aí. Deus preservou alguns para cumprir a sua obra. Vocês vão ver já já. Quarta dispensação, a dos patriarcas. Eu acho que eu pus patriarcas aqui, mas eu estou querendo dizer também o início de Israel. Eu não escrevi aqui. O personagem central é Abraão. Responsabilidade. Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar lá na Canaã. Vocês vão morar lá, eu vou dar terra para vocês. Morar em Canaã. Ah, tem uma coisa. Está cheio de nações pagãs. Eu não quero que vocês se misturem. Não casem seus filhos com as filhas com as mulheres pagãs. Não misturem. Deus deu a responsabilidade. É assim essa era, tá? Vão em direção a Canaã, não mistura. O que eles fizeram? Moraram no Egito, casaram com os cananeus. Desobediência total. Passou no teste? Não. Se não passou no teste, tem o quê? Julgamento. Escravidão no Egito, 430 anos, até saírem de lá. Deus preserva a nação eticamente e espiritualmente, e eles prosperam no meio da escravidão egípcia. Eu considerei isso como graça. Eles não foram lá para a escravidão no Egito, né? E Deus assim mesmo fez eles prosperarem lá mesmo. No meio da escravidão eles prosperaram e depois ainda saíram de lá. Deus tirou de lá, tá bom? Graça de Deus trabalhando. Quinta, a lei. Aí Deus deu a lei. Quinta dispensação. Qual foi o personagem principal? Moisés, personagem principal. Qual a responsabilidade que Deus deu nessa dispensação? Guardar toda a lei e obedecer à revelação de Deus que é dada pelos profetas. Vocês têm que fazer isso. Êxodo, capítulo 19, 3 e 8, fala sobre isso. O que foi o fracasso? Falharam na lei, não cumpriram a lei, não obedeceram aos profetas, falharam em crer em Cristo como Messias quando ele veio. Falhou em tudo. Qual foi o julgamento? Dispersão mundial, a diáspora, que vocês lêem nos livros, diáspora, espalhou os judeus por toda a terra, porque Deus disse isso, e vocês, Deuteronômio, capítulo 28, quem lembra o outro de Levítico, que o Mr. Myers falou aqui na pregação? Levítico 16, Deuteronômio 28, acho que 26 a 28 tem tudo lá. Deus já deixou bem claro para eles, se vocês não obedecerem, vocês serão castigados. Eu vou espalhar para vocês em terras que vocês nunca viram. Está espalhado até hoje. Deus espalhou os judeus, né, a terra de Israel. Porque eles não cumpriram as leis. Dispersão mundial. A graça, pelos sacrifícios para restaurar o pecador, o Messias chegou ao seu povo. Aí eu já juntei as duas coisas. Eles não somente tinham que oferecer os sacrifícios, mas vem a era até onde Deus providenciou o Messias para chegar entre eles, que eles rejeitaram. Dispersão mundial, mas Deus deu a graça para eles, onde estiverem, chegarem perante Deus para receber perdão dos pecados.
Sexta dispensação, a dispensação da graça ou da igreja. Essa dispensação traz o personagem central, não é único, mas é um personagem central, que é Paulo. Ele não diz lá na palavra de Deus que Paulo foi eleito por Deus para ser o apóstolo dos gentios? Ele veio para trazer o evangelho. João 1:12, quem sabe de cor João 1:12? Mas a todos... E acho que eu estou querendo, né, o 14. Eu lembro desse, mas que ele fala... Pega o 14 aí para mim. O que eu estou querendo aqui? Acho que era um outro parecido com esse, pai. Era nesse, esse senhor falou certo. Eu estou achando que é o seguinte dele. Está aberto aí, Sérgio? 14? 1. Não sei porque me veio na cabeça e sumiu ao mesmo tempo. 1 e 14. Não, 1 e 14. 1 e 14. É esse? Então eu babei aqui. O que eu estou querendo falar? O que eu quero dizer... Fala. Tá, isso aí. Eles não receberam. Veio para o que era seu, eles não receberam. E daí que Paulo fala, fui eleito o apóstolo dos gentios. E saiu para pregar. E Deus falou para ele, sai fora daí. Não prega aí não. Não é para pregar aí para os judeus, é para pregar fora daí. Por isso que eu digo que essa era da igreja, gentios, é para o judeu também. Mas começou olhando para as terras longínquas, que é os gentios. O que vocês tinham que fazer? Utilizar o poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo. E aí tem também o uso, o benefício da nova aliança. Gente, não posso continuar com esse assunto, mas guarde só essa frase. O uso e benefício da nova aliança. Deus não fez nova aliança com a igreja. Deus fez nova aliança com o povo judeu. E nós somos os beneficiários da nova aliança. Guarda isso, que isso é um assunto para outra mensagem. E eu não posso nem começar, senão vai confundir a cabeça de vocês. Tem que falar das alianças. A nova aliança, nós cristãos somos beneficiários da nova aliança. O jambujeiro enxertado, é isso mesmo? Enxertado na videira, no tronco. Tá? Nós somos enxertados. Baixa a cabeça aí, não ergue a cabeça no nariz, porque somos igreja, não, que nós somos só enxertados na videira, tá bom? É por aí. Mas aqui, de qualquer forma, está no nosso contexto de responsabilidade. Fracasso. Muitos cristãos vão ainda apostatar da fé, ou já estão, abraçar falsas doutrinas, já estão, e falsos mestres, 2 Timóteo 4:3. O que está acontecendo nessa dispensação? Um monte de fracassos. Na dispensação igreja, na dispensação graça, que é o nosso tempo. Esse aqui a gente já conhece mais, as coisas. Começou com quem? Com o Senhor Jesus Cristo vindo na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, esse é o Evangelho, ressuscitou, e lá no dia de Pentecostes, Deus fundou a igreja. Fundou, no dia de Pentecostes, naquele descida do Espírito Santo. E dali para cá, estamos nós aqui, igreja do Senhor Jesus Cristo. Julgamento, serão os julgamentos da tribulação, quando esse período passar e vier a tribulação, terão os julgamentos referentes a essa dispensação. Próxima dispensação, o reino milenar propriamente dito. Quem é o personagem principal? Jesus Cristo, o filho de Davi. O próprio Senhor Jesus Cristo que vai reinar nesse reino milenar. A responsabilidade lá nesse reino milenar vai ser submeter-se a Jesus como o rei. Muitos rejeitarão o evangelho, seduzidos por Satanás para uma revolta final. E nessa revolta final, Deus vai descer fogo dos céus e os consumir para sempre. E vai julgar todas as nações que esqueceram-se de Deus. Grande trono branco. Plano de Deus do começo ao fim, em rápidas palavras, é isso. São as dispensações. Fica de olho nessas divisões, nessas eras que eu chamei de dispensações, porque cada assunto que você for ler na Bíblia agora, para você lembrar disso, que Deus falou de várias maneiras, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, e hoje falou-nos através do seu Filho. São formas que Deus usou. Deus foi revelando aos poucos, Deus foi revelando a sua vontade, o seu querer, o seu jeito, o seu nome, sua pessoa, até chegarmos no completo, que foi revelar Jesus Cristo ao mundo. Então nós já vivemos numa era privilegiada, que nós pegamos o Senhor Jesus Cristo revelado ao mundo. Aliás, ele já veio, já morreu, já foi à destra de Deus,
intercedendo por nós, e nós só esperando a sua volta. Nós pegamos a parte mais fácil, eu acho. Ele já fez tudo. Basta a gente ser fiel na dispensação. Falo no dia que ele voltar. Eu acho que vou ter que terminar aqui. Tem mais uma metade. Deixa eu ver o que é o próximo, se eu falo mais 1 minuto ou não. Espera aí. Falo. Vocês desculpem, eu vou falar. Para vocês fecharem aquela perguntinha do começo da cabeça, por que você está falando isso? Por que você fala que outras denominações usam isso dentro, fora do contexto de dispensações e cria problema? Vou dar um. Tem 2 aqui, vou dar um pelo menos. Esses não dispensacionalistas, a interpretação bíblica é não literal, é alegórica das profecias e das promessas de Deus. Uma interpretação literal, gente, é se eu chegar para vocês e falar assim, o que eu tenho aqui na mão? Um livro. Isso é literal. Ué, livro. Eu nem sei o que está escrito aí, mas é um livro. A interpretação alegórica é você falar assim, bom, eu acho que você tem aí os mandamentos espirituais para todos os jovens que vivem no século XXI, porque... Por que você está falando isso? Você nem conhece o livro, tem ponta cabeça. As pessoas que interpretam não literalmente, eles criam um clima alegórico, espiritual, para não dizer para você que é um livro. É um conjunto de mandamentos que vai levar você para a paz eterna e na terra. O que é? Um livro chamado Manual de Escatologia. Então, é a interpretação alegórica, espiritual, desvia do sentido literal. Na Bíblia, via de regra, guardem uma coisa, a interpretação correta, divina, espiritual, é literal. Deus falou que fez água em vinho, não fique me falando que, não, ele pegou aquilo lá, não era bem assim. Aqueles só sentiram nos seus lábios que a água era vinho, mas era água. Não, ele virou água em vinho. Ou a gente acredita nisso, ou nós não vamos crer em Cristo. Você não vai crer em Cristo. Porque ele pode ter sido como é que chama lá? Um rabino que apareceu para a paz dos judeus, e nós cremos e chamamos ele de Cristo. Não, ele é Cristo, Deus, feito presente em carne e osso, homem, morreu mesmo na cruz, furou mesmo a mão, o lado. É isso, a interpretação literal, é o pé da letra, é assim. Existem alguns casos que você vai ter que fazer aplicações que não sejam tão literais assim. Mas, de uma forma geral, você tem que olhar para a Bíblia como literal. Parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola, já é um conto, né? Mas entendê-la como uma parábola, como está escrito lá. Não é ficar inventando, olha, o filho é o regime espiritual dos judeus na época. Por quê? É o filho, o outro é o pai, o outro é o carneiro que morreu, fizeram um churrasco. Tem que ser literal. Então, a via de regra é interpretem a Bíblia literalmente. Quando essas pessoas não seguem o dispensacionalismo, a primeira coisa que eles fazem é interpretar a Bíblia alegoricamente, principalmente as profecias relacionadas à volta do Senhor Jesus Cristo, que é isso aqui. Chama amilenarismo. A significa não. E milenar, se sabe, é um reino milenar de 1000 anos, que a palavra de Deus ensina. Isaías e todo mundo lá atrás. O reino milenar. Então, o que esses amilenaristas estão dizendo? A gente não crê nisso. Não vai ter reino de 1000 anos. Aliás, não vai ter reino na terra. O reino já é aqui. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui. Não haverá milênio, milenar. Começou uma influência muito forte com Agostinho, um teólogo do século 4 e 5, 354 a 430 da Common Area, né, que é a nossa. O reino milenar deve ser interpretado espiritualmente. É o que eles dizem, tá? Não, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo o que eles dizem. O reino milenar deve ser interpretado espiritualmente, como que cumprido já na igreja. Nós estamos no reino milenar, agora. Aqui, isso é reino milenar. Por quê? Satanás já foi preso durante o ministério de Jesus. Satanás não vai ser preso lá por 1000 anos? Não, ele já foi, na época que Jesus veio, foi preso. A ressurreição, nós não vamos ressurgir quando a vinda do Senhor no arrebatamento? Não, não é assim. A ressurreição é quando você nasce de novo, você já ressuscitou. Você nasceu de novo, já é um ressuscitado, já está no reino, ressuscitado. Alô? Alô? Acho que eu vou morrer daqui a pouco. Estou vendo um monte de gente morrer, meu sogro morreu rapidamente. Como não vou morrer no reino milenar? O milênio
Então eles dizem, o milênio está então entre os dois adventos, portanto na era da igreja. O advento da vinda de Jesus Cristo, quando ele veio como criança em Belém, e o segundo advento, quando ele pisar no Monte das Oliveiras. Entre esses dois períodos, eles dizem, o reino milenário é isso aí. Ó. Você viu que a interpretação muda tudo que você já sabe na Bíblia sobre essas coisas e essas profecias. Então, gente, questione isso aqui. Tem areia entrando nas engrenagens aí, tá? E está sendo pregado ao redor das nossas igrejas todas. Garanto para você. A igreja é o Israel de hoje. A frase mais absurda que eu já ouvi, isso eu pus aqui porque eu ouvi. Agora não peguei do livro não, eu escutei assim, ó. O projeto de Deus com Israel não deu certo. Então Deus formou a igreja para dar continuidade ao seu plano. Está vendo? Deus errou, está vendo, coitado? Vai ser mandado embora. Errou com Israel. Então, para consertar, ele criou um outro projeto chamado igreja. Como? Primeiro você tem que admitir que Deus errou. Deus foi falho no seu plano. Você já está cometendo uma tremenda heresia, aí, um tremendo problema para você. Que as Escrituras não dão nenhum gancho e argumento para isso. Não dá. Ok? E aí vai. Depois eu falo sobre isso aqui. As diferenças entre reino e Israel, esse quadro é meio autoexplicativo. Em Israel, está aqui o reino centralizado de Deus, em Israel. Todas as nações vêm para Jerusalém, todos os povos vêm para Jerusalém. Jerusalém, templo, santo dos santos, vão todos adorar no templo. Igreja? Não. Você sai de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria, todas as partes remotas da terra, vão para o mundo. Um vem, o outro vai. É diferente já daí. Deus falou assim, vai, todo mundo sai para o mundo, ir de pregar o evangelho a todas as nações. Saem por aí, pegam o mundo inteiro. E Israel era o contrário. Todas as nações do mundo vinham para Israel, para o templo, para Jerusalém, para a entrada do sacrifício e a apresentação do sacrifício no Santo dos Santos. Chamado reino centralizado, reino descentralizado, e aí vai. Eu vou só para o último texto aqui e nós vamos embora. Isso aí a gente fala na outra reunião. Só para terminar, o plano de Deus para com Israel, há muita coisa ainda a se cumprir com Israel, no futuro, nas últimas dispensações. Leiam lá em casa, Amós 9, de 11 a 15. É um trecho lindo de se ler. Eu ia ler, mas eu não vou ler agora, que já passei mais do tempo. Tá bom? Mas o plano de Deus com Israel, não confunda o que eu estou falando aqui. Fala assim, bom, já que você está falando, então parece que é aquela frase que você falou. Se toda hora fala que igreja não é Israel, então Israel acabou. Não. Nunca acabou e nunca vai acabar. Israel faz assim, ó, ao longo do tempo. Eles estão numa estaca, fazendo o que eles querem, como eu vi na apresentação agora de semana passada. Fala o que quer, uma nação normal. Para Deus, não. Deus assim. Ou vocês creem em Jesus Cristo e vão para a igreja, ou vocês vão se ver comigo na tribulação. Ou vocês creem em Jesus Cristo agora pela fé, ou vocês vão se ver comigo na tribulação. É isso que Deus está dizendo para Israel. Por isso que tem um monte de gente que evangeliza somente judeus. Para dizer isso, gente, cai fora disso que vocês estão fazendo. Creem em Jesus Cristo, igual a igreja. Vão para a igreja. Sejam igreja, não sejam judeus. Porque o seu julgamento já está definido lá na tribulação. Deus vai cortar e dizimar 2/3 da população, vocês não vão existir. Vocês vão se juntar à igreja. Tá bom? Que Deus esteja abençoando nossos pensamentos. E na próxima vez que você for ler a Bíblia, pense nesses detalhes que Deus revela para nós dessa forma.